Fala aí, rapaziada, beleza? Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre microscópio. Em especial aí a gente vai estar falando sobre lentes de microscópio. Qual é a melhor lente para você utilizar no dia a dia? Seria a 07, a 05, lente de proteção? Ou você está utilizando ele original, né? Da forma que você compra, né? Por exemplo, qual seria a melhor forma de você utilizar o seu microscópio no seu dia a dia, né? Na bancada? Então a gente vai estar falando sobre esse tema. Desde já eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, siga a gente lá no Instagram, nosso Instagram é o @gscel_assistec. E convido também você a ser membro do nosso canal, né? Participar aí do nosso clube de membros GSCel Assistec. Você paga R$5 mensais e tem direitos aí a vídeos exclusivos que a gente posta aqui apenas para os membros do canal. E também um outro benefício que os membros vão ter a partir dessa semana é prioridade de resposta nas nossas lives, né? Então você que é membro, a hora que você perguntar lá, a gente vai estar respondendo. Então assim, tem muitas pessoas que fazem pergunta nas lives, mas a gente vai estar priorizando aqueles que são membros do canal, aquele que está apoiando, né, o nosso trabalho aqui. Beleza, galera? Então vamos lá. Quem quiser também, né, tá adquirindo nossos treinamentos, os links estão aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos para o que interessa, né? Galera, se falando primeiramente de microscópio binocular, trinocular, né? AK-21, AK-04, né? Eu vejo muita gente perguntando sobre esse assunto. Qual seria o melhor microscópio para trabalhar, né? Então, assim, se você está começando agora na área, né? E você quer comprar um microscópio bom para começar, eu indico você comprar o AK-10, certo? O AK-10 é um modelo de microscópio, né? Que você pode comprar tanto ele remarcado, da Kaiser e Ashun, ou você pode estar comprando ele no AliExpress ou qualquer outro site aí, né? Sem estar remarcado. Ele vai vir sem marca nenhuma, só que o modelo dele é o AK-10, certo? Então, qual é a diferença do AK-10 para esse microscópio, por exemplo, esse trinocular? A diferença do AK-10 é que ele não tem entrada para câmera trinocular, certo? Então, ele funciona praticamente da mesma forma do que esse trinocular aqui. A única coisa que você não vai ter, né, o benefício que você não vai ter é justamente o local para você colocar a câmera trinocular. Então, se você não trabalha com fazendo vídeos, ou se você não acha que não precisa disso, né, então o AK-10 ele é um excelente microscópio. Eu já adquiri um AK-10, né, usei por algum tempo e por isso eu digo para você que é uma boa aquisição, né? Então, se você está começando agora no ramo de manutenção e quer comprar um bom microscópio, compre um AK-10, beleza, pessoal? Agora vamos falar do AK-04 e do AK-21, né, que são dois microscópios também muito vendidos. Eu já utilizei o AK-4, né? E assim, o AK-4, pessoal, é um microscópio que, por exemplo, se você não tem opção nenhuma de comprar um microscópio, e você pegar um microscópio, por exemplo, um AK-4, que ele seja usado, né, mas esteja num valor bacana e esteja conservado, então vale a pena para você que é iniciante estar adquirindo um microscópio desse, certo? Porém, se você for comprar o AK-10 ou o AK-4, né, se você for preferir comprar um desses dois, o valor entre um e outro é muito, assim, pequeno, né, relativamente falando. Ou seja, você pode comprar, né, um microscópio AK-10, por exemplo, colocando um valor de mais ou menos 300 a 400 reais, né? Então se fosse hoje, eu me seguraria mais um pouco para comprar um microscópio AK-10 e não comprar o AK-4, né? E dentro dessa mesma visão, o AK-21 também, né? Então, se eu tenho dos 1.200, R$1.000, não sei muito bem quanto é que está custando o AK-04, né? Nem o AK-21, mas o valor, né, entre esses dois microscópios para um microscópio AK-10 é muito pequeno, né? Digamos de passagem. Então, se hoje eu fosse comprar um microscópio, né, sendo iniciante, com a experiência que eu tenho, né, claro que o iniciante ele nunca vai ter uma experiência de uma pessoa que já está há tempo no
na área, né? Mas se eu tivesse assistindo esse vídeo, eu esperaria mais um pouco para comprar um AK10, certo? Então, se você quer comprar um trinocular, o trinocular também já não vai ser tão diferente, né, o valor de um AK10, por exemplo. Então você tem que ter ideia daquilo que você quer no momento. Pô, eu quero comprar um microscópio, não preciso gravar vídeo, eu estou precisando só para trabalhar na bancada, o AK10 é muito bacana. Agora, se você quer comprar um microscópio, por exemplo, para colocar, né, uma tela e ter uma visibilidade também, mostrar o seu trabalho a alguma outra pessoa, né? Muitas vezes não é nem para estar gravando vídeo, mas para fazer uma divulgação melhor, mostrar ao seu cliente alguma coisa, né? Então, assim, o trinocular, ele não está tão... O valor do trinocular para o AK10 também não é muito absurdo, né? Então dá para você comprar um trinocular também. Basta ter essa visão, né, daquilo que você quer no momento. Mas o AK10 aí já está bem bacana aí para você que está começando agora, né? Ter um bom microscópio na mão, vai conseguir fazer praticamente tudo com esse microscópio, beleza, galera? Falando sobre marca, né? Muita gente me pergunta, mas qual é a marca de microscópio? Pessoal, é o seguinte, a maioria dessas marcas, né, que se vendem, que microscópio, por exemplo, eles compram da China e remarcam e aí vendem, né? Por exemplo, Yachun, Kaizi, e várias outras marcas que tem por aí, né? Mechanic. Essas empresas, elas compram, né, produção das fabricantes, remarca e vende, né? Mostrando, claro, o seu logotipo, a sua marca. Claro, as empresas que têm nome, né, elas procuram adquirir ferramentas de qualidade, né? Remarcam, mas ferramentas de qualidade, porque já tem um nome no mercado, né? Então, você comprar, por exemplo, um microscópio da Mechanic, né, da Kaizi, você sabe que está comprando um microscópio que, pelo menos a empresa que está remarcando é uma empresa que ela tem cuidado, né, com aquilo que ela está vendendo para os clientes dela. Então é bacana por conta disso. Mas você pode comprar também um microscópio que não tem marca. Por exemplo, esse microscópio aqui, ó, se você me perguntar qual é a marca dele, eu não sei te falar, né, porque não tem marca. Eu comprei esse microscópio ao professor William Pires, estava lacrado, zerado, né? Ele tinha comprado vários para os alunos, né, para dar aula, só que aí faltou algumas bancadas e ele estava vendendo e acabei falando com ele, entrei em contato e comprei esse microscópio, né? Faz em torno aí de 1 ano que eu tenho esse microscópio, por exemplo, e é um microscópio que é muito bom, né? Eu não penso em comprar um outro microscópio, né? As configurações dele, né, 45, de 7 a 45 vezes. Então, assim, é um microscópio que tem outras configurações até melhores por aí, mas é um microscópio que não me deixa na mão. Gostei dele, uso ele, gosto dele e vou continuar utilizando ele até que um dia, né, aconteça alguma coisa, aí eu quebre uma lente, alguma coisa, e dê na telha aí de comprar um outro microscópio. Mas até então, é um microscópio que eu gosto bastante. Beleza, pessoal? Agora vamos falar sobre lente, né? Eu tô vendo aqui 8 minutos de vídeo e muita gente está querendo saber sobre lente. Vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, no meu microscópio agora, eu estou utilizando a lente 07, certo? A lente que eu estou utilizando aqui é a lente 07. Observe a altura que eu tenho, né? Praticamente aqui, ó. Isso aqui está regulado para mim, certo? Está regulado aqui, ó, para a parte da base. Aqui, pessoal, dessa parte aqui para cá, né? Eu tenho praticamente uma mão e 2 dedos, ó. Certo? Uma mão e 2 dedos. Minha mão não é aquela mão muito grandona demais, mas uma mão e 2 dedos aqui, ó. Certo? Se eu colocar, por exemplo, a lente 05, né? Tá aqui a lente 05, que eu também tenho aqui no meu laboratório, por exemplo, e já utilizei bastante e até utilizo, né, alguns reparos. Por exemplo, essa aqui é a lente 05. Essa lente 05, pessoal, eu consigo aumentar ainda mais a altura, né, do meu microscópio. Então, a lente 07, ela é uma lente intermediária, né? Eu consigo trabalhar tranquilamente aqui com ela. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a luminária, né, colocar aqui, ó, eu consigo ter uma altura bacana, né? Uma altura aqui bacana. Não vai ficar tão alto como uma lente 05, por exemplo, mas já tem um campo bem grande aqui para trabalhar, né? Dá para trabalhar aí já tranquilamente, né? Eu
Só se eu precisar fazer algum reparo que eu preciso do canhão mais alto, né? Mais retos, enfim. Então vamos lá. A lente que eu mais utilizo hoje, pessoal, é a lente 07, certo? Só que tem alguns reparos específicos que eu preciso da lente 05 e alguns outros eu preciso de uma lente de proteção. Tá aqui, ó, a lente de proteção, certo? Essa lente de proteção aqui, pessoal, ela não tem grau nenhum. Ok? Ó, ela não tem grau nenhum. Isso aqui é uma lente, ó, tá vendo? Ela não tem grau nenhum. Essa lente aqui, ela não tem grau. Né? Perceba que essa aqui, ó, dá um grau lá, né? Tá vendo como meu rosto tá menor? Certo? Essa daqui, ó, se eu botar aqui, ó, você percebe, ó, que ela não tem grau, né? É uma lente apenas de proteção, eu fico do mesmo tamanho. Se eu pego essa aqui, você vai ver, ó, que eu fico bem pequeno, né? Olha como o meu rosto fica lá dentro. Então, galera, eu uso essa lente de proteção para que fim, né? Qual é a finalidade que eu utilizo isso aqui? Por exemplo, às vezes eu preciso fazer um reparo com uma maior profundidade. Preciso ver mais, né? De uma forma mais ampliada. Então, se eu utilizo sem as lentes, por exemplo, sem nenhuma lente, eu tenho uma profundidade, né, para o componente que eu quero verificar bem maior, de uma forma muito mais próxima, né? Só utilizando o microscópio com a lente original e essa lente de proteção. Por que eu uso uma lente de proteção? Porque às vezes a gente pode bater na lente aqui, né, na lente original, que são duas lentezinhas que ficam lá dentro do microscópio. A gente pode bater fumaça, pode bater algum líquido e aí vai manchar, né? Ou pode até danificar, como já foi o caso de muitas pessoas já terem danificado, né, os seus microscópios fazendo esse tipo de trabalho. Então, assim, eu coloco a lente de proteção simplesmente para proteger, né, de algum líquido, alguma coisa bater e coisa do tipo, certo? Mas quando eu preciso ver algo mais próximo, ter mais profundidade, então eu tiro todas as lentes, né, tanto a 05 quanto a 07 e utilizo só a lente de proteção, beleza? Eu utilizo muito? Não, pessoal, não é todo momento que eu preciso utilizar a lente de proteção, mas em alguns casos específicos, como eu estou dizendo para vocês, eu acabo, né, utilizando essa lente. Se você tem um microscópio de 7x até 50x, né? Eu já vi relatos, eu nunca trabalhei com um, mas já vi relatos que você tem uma profundidade maior, né? Ou uma altura maior. Então, assim, mas pelo menos aqui com esse meu, eu utilizo essa lente de proteção para ter uma profundidade melhor na minha visibilidade, né? Por exemplo, jumper mesmo, removi a CPU e de alguma forma aí danifiquei algum jumper. Danifiquei algum pad, por exemplo, né? E o pad, às vezes, ele está dentro da placa, eu preciso raspar para encontrar ele. Então, assim, um trabalho, né, específico que eu preciso ter uma visão mais próxima para aquilo que eu tô querendo fazer no momento. Então, essa lente aqui é a lente que eu utilizo para isso. Outra coisa, lente de 5x. Qual é o momento que eu preciso dessa lente de 5x, por exemplo? Vamos supor que eu estou removendo uma CPU, né? E aí eu preciso do canhão mais reto. Então eu posso botar essa lente 5x aqui para poder deixar o canhão um pouco mais reto, né? Porque quanto mais isso sobe, mais eu posso deixar o canhão um pouco mais reto aqui, né? O canhão ele entra mais reto aqui. Quanto mais ele descer, mais o canhão vai ter que entrar inclinado, né? O canhão da estação de retrabalho. Uma outra situação que eu preciso muitas vezes utilizar, né, essa lente 05 por exemplo, eu estou fazendo um mapeamento, perdi alguma malha, né? Eu quero verificar da parte de baixo até a parte de cima se tem continuidade, alguma coisa do tipo. Então, vendo com essa lente aqui, eu tenho uma altura maior e o campo da placa, né, eu acabo vendo a placa mais inteira. Então isso faz com que eu tenha uma visibilidade mais ampla, né, daquele local que eu estou fazendo a medição. Então em alguns casos eu já utilizei, por exemplo, você vai fazer Moto G4, né, fazer aquelas trilhas de áudio. É só um exemplo aqui.
Então, com a 0,5, fazer aquele reparo ali é melhor, porque você vê da parte que você precisa fazer o jumper até a outra parte que você vai conectar o jumper também. Então, você tem aquele campo mais amplo, né? Então, a lente 0,5 ela serve para alguns detalhes, né? Alguns reparos assim. Só que é o seguinte, eu vejo muita gente dizendo assim, pô, às vezes você não tem condições de comprar 2 ou 3 lentes, por exemplo, né? E você está querendo comprar apenas uma. Então eu recomendo vocês comprarem a lente 0,7. Beleza, galera? Caso vocês precisem de mais profundidade, né? Em algum tipo de trabalho, você pode tirar a lente 0,7 e utilizar a sua lente normal. Ela tem que ter cuidado para não danificar a lente original do microscópio, né? E é isso, pessoal. Não tem muito o que falar, né? Eu, no caso aqui, eu trabalho... Alguns casos eu utilizo, né, a lente 0,5, outros eu utilizo sem lente, né? Só utilizando a lente de proteção. E algumas vezes, na grande maioria das vezes, eu utilizo a 0,7, né? A minha lente padrão que eu trabalho dia a dia é justamente a lente 0,7. Mas em alguns, dependendo aí do reparo, né, eu utilizo também a lente 0,5 ou a lente de proteção. Mas são casos, né, específicos. Então eu recomendo para você aí que quer comprar uma lente, adquirir uma lente 0,7, né, que é bem bacana e vai ajudar muito você no dia a dia. Beleza, galera? Utilizar o microscópio sem lente é bom. Vou dar uma dica aqui para vocês. Eu prefiro, quando eu comecei assim a utilizar o microscópio trinocular, né, ou a K10, por exemplo, que eu tinha, eu gostava muito de utilizar ele sem nenhuma lente, porque eu via a imagem mais nítida, né? E eu tinha muita profundidade também, gostava disso também, muita profundidade, só que eu sentia a falta, né, da altura do microscópio, né, e de uma amplitude maior em casos que eu pegava reparo, que eu precisava ver a placa maior, né, ver o pedaço maior da placa para fazer o reparo. É por isso que eu adquiri outras lentes aí e comecei a fazer os testes. Então, eu utilizo algumas em casos raros, né, mas a minha lente mesmo de trabalho é a lente 0,7, beleza, galera? Muita gente aí fez uma pergunta, pô, que altura de microscópio é essa, né, tal, não sei o quê. Por que teu microscópio é tão alto? Então, quando você me vê utilizando um microscópio muito alto, pessoal, é porque eu estou utilizando a lente 0,5, certo? Você vê eu fazendo um vídeo, fazendo algum reparo, você vê o microscópio, né, muito distante, né, bem altão aqui, ó, é porque eu estou utilizando a lente 0,5. Só que você tem que ter cuidado no seguinte, não tem essa haste aqui, ó, de ferro? Essa haste minha aqui, ela não é tão grande. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho aqui, ó, só uma dica aí para vocês. Eu tenho aqui, ó, um canozinho de PVC que quando eu vou utilizar a lente 0,7, 0,5 que diga, eu coloco esse canozinho aqui, ó, que é para levantar o microscópio, né? E mesmo ele folgado aqui, ó, quando eu levanto ele acaba prendendo no de baixo e ele fica bem preso, né? Ele não cai não. Ele vai chegar mais ou menos nessa altura aqui, ó, né? Onde você tá me vendo aqui. O cano tá aqui, ó, tá vendo o cano? Ele vai chegar mais ou menos nessa altura aqui, ó, o 0,5. Então ele vai ficar bem alto, pessoal. Ele vai ficar bem aqui, ó, né? Vai ficar bem altão aqui. Imagina isso aqui chegando até aqui em cima, né? Então ele vai ficar bem alto e eu consigo ver bacana. Tem uma altura bacana para trabalho, né? E isso ajuda muito em alguns casos, né? Então, assim, é uma dica que eu trouxe hoje para vocês aqui, porque tinha bastante pessoas me perguntando, né, sobre lentes de microscópio e sobre justamente o meu microscópio que é tão alto, né? Em alguns casos aí, muita gente já me viu trabalhando com ele bem alto. Então, assim, quando você me viu trabalhando alto com ele, foi justamente no reparo que eu precisei fazer com esse tipo de lente, né? Então, assim, se você tiver condições de comprar outras lentes depois, é bacana porque você pode precisar em algum momento. Ferramenta, toda hora você acha que não vai precisar, mas em algum momento você pode precisar, né? Então é sempre bom ter por perto. Mas se você não quer investir em 3 lentes, 4 lentes, em 0,2 também, né? Tem outras lentes também aí, mas se você não quer investir nessas lentes todas e quer investir pelo menos em 2 lentes, então adquira 0,5, 0,7, que vai te ajudar bastante aí no dia a dia. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo por aqui. E vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu, fui!